Boa noite, galerinha do Dani Entrevista. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já estou aqui com a Josiane Ricardo, a doutora Simone, sejam bem-vindas. Quem for entrando já pode ir comentando, já pode ir compartilhando a nossa live para que a gente possa bater um papo hoje especialíssimo, porque o meu convidado também já está aqui na sala do Dani Entrevista. Ele é vídeo repórter da TV Bandeirantes, daqui de Brasília. E você, como sabe, o Dani Entrevista é para ressaltar essa profissão tão maravilhosa que é o jornalismo, né? E conhecer os bastidores da vida de um jornalista. Então vamos lá, deixa eu chamar logo o meu convidado para que a gente não perca mais tempo. Deixa eu chamar aqui. Vamos lá. André, para ele. Você pode enviar a pergunta para ele aqui nos comentários, que eu vou revezando com a minha pauta, não tem problema. A gente vai bater um papo super descontraído, mas cheio de informação com o nosso amigo. Olá, André, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que acompanham aí a live. Estou bastante lisonjeado aí pelo convite, porque já vi suas entrevistas e já vi também as personalidades que passaram por aqui. Então, eu estou bastante lisonjeado aí pelo convite. Eu que estou feliz, querido, de te receber aqui, porque são tantos que a gente quer convidar. E aí, quando eu vi você acompanhando lá, eu falei, nossa, vai ser agora, vai ser o momento de convidar o André. E eu estou muito feliz de te receber aqui. É muito bom a gente receber um colega de profissão e alguém que já tem uma carreira consolidada para compartilhar conhecimento, para compartilhar as experiências com a gente. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu quero receber aqui o Leonardo, que já está com a gente, o Caio, olha só, o Michelo Bueno, seja bem-vindo. André, eu quero iniciar essa entrevista. Eu quero iniciar essa entrevista com você. A gente inicia sempre essa entrevista com uma pergunta que a gente não gostaria de fazer, mas infelizmente é uma realidade que todos nós estamos vivendo há mais de 2 anos, aí, quase 2 anos, né? E eu costumo dizer que a gente sempre tem o que aprender e o que ensinar, né? Com as nossas experiências. Eu queria que você me dissesse, André, como que foi essa pandemia para você, o que mais você aprendeu com ela e o que mais ela mexeu na sua vida, tanto na parte profissional quanto na pessoal. Queria que você relatasse aí a sua experiência com essa chacoalhada que o mundo levou. Dani, na parte pessoal, eu fiquei desesperado, posso dizer assim. Que quando começou, né, a pandemia, eu moro com os meus pais e meu pai tem 70, vai fazer 80 anos e minha mãe tem 69 anos, então são 2 idosos. E eu, como na parte profissional, eu continuei trabalhando durante todo esse período de pandemia. Eu era produtor de reportagem da Record TV, então eu não tive a possibilidade de ficar de home office. Então, foi um momento em que tudo era muito novo, né? A gente não sabia o que iria vir ainda, como é que ia ser essa pandemia. Pô, no começo a gente ainda ouvia que estava lá na China, mas a gente não tinha uma noção de que ia chegar tão forte aqui também. Então a gente começou a eu fiquei realmente desesperado. Eu acho que eu aprendi a me aproximar mais da minha família, sabe? Eu já sou muito aproximado assim do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, mas com a pandemia eu acho que eu fiquei mais ainda, porque é um período em que a gente viu que a gente é muito frágil, né? A gente viu que tudo, aquela frase bem clichê, né? Que para morrer basta estar vivo. E é exatamente isso, porque foi tudo muito frágil, né? Vir um vírus lá da China, chegar aqui e de repente tudo mudar, né? O nosso comportamento. Então eu acho que eu aprendi muito a valorizar as pessoas que a gente ama. Eu cheguei a perder a minha irmã, mas não foi por Covid, né, 19, ela teve câncer, ela chegou a ter Covid, ficou internada, passou inclusive o Natal internada, ela se recuperou, mas depois, infelizmente, ela faleceu. Então foi um período assim bem difícil na minha vida e na vida da minha família também. Mas são momentos também que a gente aprende muito, né? A gente começa com a dor, a gente aprende algumas coisas também. Eu acho que eu aprendi muito. E acho que eu me tornei uma pessoa mais forte também.
nesse momento. Com toda certeza. Eu costumo dizer que eu acho que é na dor que a gente aprende a ser mais forte mesmo, né? Meus sentimentos aí para você, para sua família. E os relatos de todos que passaram aqui pelo Dani Entrevista é engraçado porque todo mundo, por todos os relatos que fossem diferentes em alguns aspectos, mas todo mundo falou desse aspecto que você falou, de olhar para a família, de olhar para dentro de si, de olhar para dentro de casa, de ter oportunidade, porque a nossa profissão ela é para fora, né? A gente noticia o que está acontecendo na rua, a gente noticia a vida dos outros e a nossa vida vai ficando, né? E vocês, principalmente, que estavam na rua, que estavam na linha de frente, eu ainda fiquei no home office, mas vocês que estão na TV não tiveram essa chance, né? Então, mais uma vez, eu dou aqui meus parabéns toda a entrevista e você, mais uma vez, eu dou os parabéns para os meus colegas que ficaram aí na linha de frente, porque não é fácil. Por isso que eu faço questão de trazer a experiência que vocês viveram na pandemia, para que todo mundo veja que não é fácil a vida de jornalista, que existe uma vida por trás, existem outras vidas que vivem com esse jornalista, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns, viu? Pelo esforço e pela dedicação ao jornalismo. Poxa, obrigado, Dani. E realmente foi dessa forma mesmo. O jornalismo foi essencial, né, nesse momento. Acho que as pessoas estavam sedentas de informação, elas precisavam saber quantas pessoas ainda estavam contaminadas. Bem no início, a gente tinha dados de, por exemplo, em Vicente Pires, tantas pessoas estão contaminadas. Era tudo muito, né, no início as pessoas queriam saber como elas iam se virar, como elas poderiam se portar, o que elas teriam que usar, teria que usar máscara. Então, lógico, a imprensa foi essencial para isso, né? O nosso trabalho, e por isso que a gente teve que trabalhar direto, enfim, eu não tive nenhum dia de home office, não tive, trabalhei todos os dias lá na Record. Foi também uma das coberturas, e que está sendo até hoje, né? Sobre a Covid, a gente não parou até hoje, a pandemia ainda não acabou. Então, até hoje, a gente mudou toda a forma, né, do nosso trabalho. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Sim. E vou poder entrar nesse assunto também. Com certeza. Eu queria que você me dissesse agora, André, como é que surgiu o jornalismo na sua vida, se você sempre quis ser jornalista, se quis ser outra coisa e apareceu o jornalismo por coincidência, como é que foi essa escolha pelo jornalismo? Então, Dani, eu acho que eu nunca escolhi, assim, eu comecei, desde pequeno eu já tinha essa vontade. Até tem uma amiga minha de infância que ela fala que a gente brincava muito de apresentar jornal. Inclusive eu achava que ela também seria jornalista. Uma das brincadeiras que eu tinha era isso, de apresentar jornal. Então desde de criança eu tinha essas brincadeiras. E com o passar do tempo eu fui me boicotando. Por exemplo, eu comecei a fazer faculdade de publicidade, porque eu achava que no jornalismo seria uma área muito difícil para eu conseguir entrar, porque primeiro eu não me achava um cara bonito, eu achava que no jornalismo só poderia entrar uma pessoa que fosse bonita, que não sei o que e tal, e que fosse bastante comunicativo, que não fosse tímido, enfim. E eu sou uma pessoa tímida. Então eu achava que seria um pouco difícil para mim essa área. Então eu me boicotava, apesar de amar, de já saber que eu queria fazer isso. Então eu comecei a fazer publicidade. Acho que eu fui até mais ou menos até o 5º ano de publicidade. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou pro lado que eu quero mesmo fazer. E fui fazer jornalismo mesmo. E aí me formei em jornalismo na Fastec, antiga, que hoje eu acho que é Estácio de Sá, né? Eu acho que ele chama Estácio. E me formei lá. Só que antes de eu me formar, eu sempre fui assim, de ir tentar estágio, bater na porta mesmo. Então, antes de eu me formar, bati na porta da TV Band, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei como estagiário, e pedi o estágio. Eu estava, acho que no 4º semestre da faculdade, e aí eu já tinha tido a disciplina de telejornalismo, vi que eu gostei dessa área, e aí eu fui bater na porta, pedi um emprego lá, não conhecia ninguém, mas eu sempre fui assim, de ir mesmo, e pedir mesmo, porque eu vou atrás do que eu quero, sabe? Sempre foi assim. Eu nunca tive indicação, eu vou te indicar para tal lugar, porque alguém conhece e me indicou. Não foi. Então eu fui lá, bati na porta, pedi, na verdade eu lembro que eu liguei lá e perguntei o nome da editora-chefe lá, da TV Band. Eu lembro até na época era a Dani Matos. E aí
Eu liguei para ela, consegui falar com ela, falei que se ela poderia me receber lá para a gente ter uma conversa, porque eu tinha muito interesse de trabalhar lá como estagiário. E ela falou, não, vem aqui, a gente conversa. E a partir daí a gente foi lá, a gente conversou e passou uma semana, duas, e ela me deu essa oportunidade de trabalhar lá na Band. Eu acho que eu adiantei um pouco aí, né? Não, não. A gente já engata, porque eu já ia perguntar para você como começou a sua trajetória e qual foi a sua trajetória até chegar agora na Band. Então você já me conta, como é que foi? Aí tá, e aí eu comecei, ela me deu essa oportunidade de estágio, e a Band é meio clichê falar isso, porque todo mundo fala que é uma família, mas realmente é uma família. Eu comecei lá, isso não vou lembrar o ano, que eu sou péssimo com data, mas aí foi quando ela me deu essa oportunidade de estágio, e aí eu comecei a aprender. Só que o estágio lá, você aprende muito. Assim, eu tive a oportunidade de ir para a rua, de fechar Faz de VT, tudo, né? fechar matérias, né? De fechar matéria, a gente só não colocava, a gente só não fazia o off, né? Não gravava o off e não fazia passagem. Explicando aqui, porque eu não sei se só tem jornalista aqui, eu não sei se tem pessoas que não são jornalistas. A gente tem de tudo, então explica um pouquinho o que é a passagem. Para explicar, a passagem é o momento que o repórter aparece, ou para substituir, por exemplo, não tem alguma imagem para cobrir a matéria, então o repórter aparece ali para falar aquela informação que não tem como cobrir com imagem, ou então para mostrar que ele está em determinado local. Então a passagem é geralmente isso, é o momento que o repórter aparece no vídeo. Então eu só não fazia passagem e não gravava o off, que é aquela narração da matéria, né? Não fazia isso. Mas todo o resto a gente ia para a rua, fazia reportagem, tudo e entregava para o repórter, que o repórter gravava. Então nesse momento do meu estágio lá, eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi a escrever uma matéria para a TV, aprendi o que a gente precisava para construir uma matéria, um texto legal. Eu lembro muito da Carolina Vilela, que não sei se você conhece, provavelmente você conhece, que é repórter da Band, que me editou várias vezes, que me deu, nossa, muitas aulas ali. Foi uma pessoa essencial também para eu aprender. A Leila também, Leila Caldeira, que também é da TV Band, que também hoje é editora de texto do Nacional, que também aprendi muito com ela. Enfim, então a Band para mim foi uma família onde eu comecei e onde eu aprendi a trabalhar como jornalista de TV. É basicamente isso. E aí, depois da Band, você foi para a Record, direto para a Record? O que você fez depois da Band? Não. Então, depois da Band, eu ainda trabalhei como assessor de imprensa. Eu trabalhei de assessor de imprensa de uma associação do meio rural, né? E também trabalhei na liderança do PT, assessoria de imprensa da liderança do PT. Depois, eu fui para... Eu fiz isso. Ah, tá. Aí depois a Band me chamou novamente para ser contratado como repórter da rádio. Aí eu já tinha me formado e aí eles me chamaram para ser repórter da rádio Band News. Foi aí que eu trabalhei com o Rodrigo Orengo, que eu admiro pra caramba também, que você provavelmente deve conhecer. E aí trabalhei com ele, aprendi muito na rádio também, trabalhei como repórter da Rádio Band News. E na Rádio Band News, nossa, eu cobri coisas incríveis, que foi a questão da Copa do Mundo, cobri as eleições que tiveram também logo depois aqui em Brasília, e assim, era uma cobertura assim, muito interessante, porque a gente ficava atrás, na reportagem da Band News, cada um ficava atrás de um candidato. Então, eu passava um dia inteiro, eu lembro que o meu candidato, na época, acho que foi o Hollenberg, eu passava o dia inteiro na cola dele. Então, assim, às vezes eu parava para almoçar no meio a gente sentava, assim, no meio-fio e começava a comer e tinha que ficar atento se ele estivesse passando para pegar alguma sonora, alguma informação. Mas a rádio me deu uma agilidade muito grande também, na hora de escrever texto, de estar pronto para entrar a qualquer momento, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade na rádio. Depois que eu saí da Band News, eu fui para a Globo. Eu trabalhei como produtor de reportagem na Globo. Eu fiquei lá mais ou menos 6 meses, que era um período temporário. Então, passei lá um período temporário, depois não surgiu vaga. E aí, logo depois que eu saí da Globo, eu fui para a Record.
E na Record eu fiquei 5 anos e 5 meses na produção, fiz coordenação de produção também lá. Enfim, aprendi muito também. A Record é uma casa maravilhosa, porque você aprende muito. Nossa, fiz muitos colegas na Record. Eu já vi até alguns aqui entrando. Sim, a Josiane entrou aqui. Colegas na Record, a Josiane, Tatuzinho, na época que trabalhou lá. Sim. Suzana Vieira, repórter maravilhosa. Não sei se você conhece, mas também... já convidei ela para vir para cá também. Então eu conheci ela lá e fizemos, assim, fiz muitos amigos lá na Record também, sabe? Pessoas maravilhosas e pessoas que eu admiro, como Tatuzinho, que não tá mais lá, mas que passou por lá. O Eli Jonas Maia, que é o coordenador de produção lá da Record também, que, cara, é um cara incrível, que sabe muito, que tem muitos contatos. Enfim, conheci muitas pessoas e trabalhei com muitas pessoas. E na produção da Record eu fiz várias produções, assim, e isso eu acho que você vai me perguntar ainda, né? Sobre as produções que talvez eu tenha feito. Vou, calma. Eu tô falando, tô atravessando. Não tem problema. Dois jornalistas conversando é assim mesmo. Eu acho bacana você dizer aí essa variedade de trabalhos e de áreas que você trabalhou, porque aqui a gente tem estudante de jornalismo que se interessa pelo canal, a gente tem jornalistas que estão aqui. Então, para quem se interessa pela área, tem que saber que vai ter que cobrir de tudo no início, tem que saber de tudo, mesmo que você se especialize em alguma área depois, né? Mas você tem que saber de tudo. Você falou aí que cobriu política, né? Você foi da área esportiva também? Chegou a ser da área do esporte? esportiva, não. Eu fiz algumas matérias específicas, mas assim, eu nunca fui específico do jornalismo, não, nunca fui. Pois é. Mas eu já fiz de tudo. O jornalista ele sabe um pouquinho de cada coisa. A gente acaba sabendo um pouquinho de cada coisa. Porque a gente faz realmente de tudo. Existem alguns, por exemplo, na Record, eu fiz muita produção policial, né? A Record tem esse jornalismo assim, mais voltado para o policial, para a comunidade também. Então eu fiz muita produção nesse sentido. Mas também tem outras coisas. Eu trabalhei também como política, cobri congresso, né? E tantas outras coisas. Então é exatamente isso que você está falando. O estudante ele tem que estar preparado para todas, para um leque de opções. Que realmente tem bom. Muito assunto. Isso é bom porque te dá um arcabouço tão grande de conhecimento, porque à medida que você vai fazendo as coberturas, a gente tem que estudar também, né? A gente se apodera de conhecimento também. Então a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? É de economia, é de política, é de esporte. Então o jornalista ele sempre tem que estar antenado, sempre tem que estar estudando. E é muito bom a gente trazer a experiência do jornalista para cá, justamente para a gente saber a correria e como é a vida do jornalista por trás das câmeras. Não é só a beleza de mostrar a matéria prontinha, mas fazer uma matéria dá trabalho. Sobre isso, André, eu queria que você falasse para a gente, você que já foi de produção, eu queria que você falasse aí especialmente na área de produzir uma matéria, uma reportagem. A gente sabe o trabalho que é, mas eu queria que você falasse para a gente aquele trabalho, aquela matéria, aquela reportagem que te marcou, assim, que você nunca vai esquecer. Principalmente, eu acredito que tenha sido no Balanço Geral, porque você mexeu com parte policial, parte de comunidade, né? Mas não sei, pode ter sido também em outra área. Teve algum trabalho assim que marcou sua vida? Sim, mas vários trabalhos marcaram, assim, porque tem bastante tempo já, e então muita coisa a gente já fez, muita coisa fica marcado. Mas uma coisa que tem bastante marcado, inclusive quando eu vi suas entrevistas e você perguntando isso, eu até pensei e veio isso na minha cabeça. Na época que eu trabalhava na Record e o Henrique Chaves saiu do Balanço Geral e foi para o Cidade Alerta, foi uma época que fundou o Cidade Alerta. O Henrique Chaves ele era do Balanço Geral e aí houve uma mudança, né? Ele foi durante muito tempo do Balanço Geral. E houve essa mudança e ele passou a assumir o Cidade Alerta, né? E aí, nessa época, eu era da produção de outro jornal e me colocaram para ir para a produção do Cidade Alerta, para trabalhar com o Henrique Chaves e para fundar esse jornal. Esse jornal estava começando aqui no DF. Então, eu lembro que eu trabalhei, a Michele Mendes, que hoje está na Globo, a repórter da Globo, era da produção também comigo, ela, o Denis, que é o editor-chefe, hoje é o chefe de redação lá da Record, e ele, que era o editor-chefe do Cidade Alerta, eu lembro muito bem como se fosse hoje, que a gente entrou numa reunião e o Henrique falou que estava saindo de um projeto onde ele trabalhou por
muitos anos e que era a cara dele, né? O Balanço Geral era a cara dele. E estava indo para um jornal novo e que ele queria toda a garra da gente para que a gente conseguisse fazer um jornal legal. E aquilo, sem ele saber, talvez eu hoje vejo que ele marcou muito na minha vida, porque assim, um cara que saiu de um lugar onde estava como se, não dizer cômodo, sabe? Mas era um lugar que era dele, que ele entrou, que estava durante muito tempo. Ele estava indo para um outro lugar que era novo e ainda assim estava com todo aquele gás, sabe? Então, eu lembro que eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer produções legais, a gente tinha que fazer matérias, sabe, interessantes para chamar a atenção mesmo do público, porque ele merecia que aquele jornal fosse um sucesso, sabe? E aí eu lembro que eu trabalhei muito, assim, eu não vou lembrar exatamente quais matérias, porque tem muito tempo isso. E assim, a gente produz, cara, todo dia é uma matéria diferente, sabe? Igual hoje eu fui fazer uma matéria, ontem eu fiz outra, então assim, cada dia uma é difícil você lembrar, mas eu lembro que a gente produziu, assim, matérias especiais. E assim, durante 1 ou 2 semanas, produzindo matérias especiais porque o jornal ia estrear na semana que vem, por exemplo. E aí, essas matérias marcaram muito, assim, eu lembro do esforço que a gente teve, eu, a Michelle Mendes, e a gente produzia para Franci Rodrigues, não sei se você lembra. Lembro, já teve aqui também. Então, eu produzia para ela, eu acho ela uma repórter incrível. Também ela sabe contar uma história como ninguém, sabe? Ela sabe contar uma história como ninguém. Então eu lembro que eu produzia algumas matérias para ela, e aí ela fazia a matéria e eu ficava assim, bobo, assim, sabe, vendo. Eu falava, nossa, que legal. Sabe, uma produção é tão bom quando você produz para um repórter que vai lá e arrasa na matéria, transmite sabe? o que você quer passar, né? Sim, legal. exatamente. Assim, e faz com amor, e ela fazia isso. Então eu lembro que essas matérias, quando a gente fundou o Cidade Alerta, estão marcadas ainda na minha mente, sabe? Eu não sei, eu não vou lembrar todas, mas assim, eu lembro de casos específicos que a gente marcou, e aí que o Henrique Chaves, teve uma também que eu fiz para o Henrique Chaves, que ele teria que encontrar um rapaz que era drogado, enfim, e que chegou a ficar durante um tempo amarrado numa corrente, enfim. Foi um caso bem triste em que o Henrique Chaves foi lá encontrar esse rapaz porque ele ia arrumar uma clínica para esse rapaz, enfim. Foi, assim, essa é uma delas, mas tem tantas outras, né, que a gente produziu para que o jornal fosse um jornal bom, e o Cidade Alerta veio como um jornal bom, explodiu, né, assim, ele fez sucesso lá no Cidade Alerta também, assim como no Balanço Geral. Hoje ele está de novo no Balanço Geral, mas ele fez sucesso lá também. Então, assim, marcou por isso, porque foi com o Henrique Chaves que eu admirava e que eu vi nele, sabe, aquela coisa, poxa, eu tô saindo de um lugar, indo para um lugar que é novo e eu ainda assim estou com todo o gás. Então isso me marcou muito, sabe? E agora as produções agora mais recentes do caso Lázaro também, que eu não fiquei específico no caso Lázaro, mas porque lá na Record estava bem dividido, assim, né? Algumas pessoas específicas iam cobrir o caso Lázaro, outras ficavam no cotidiano, né, da redação. Só que o caso tomou uma proporção tão grande que acabou que a redação inteira acabava produzindo sobre o caso Lázaro, não tinha jeito. Então o caso Lázaro também marcou. E foi o momento em que me fez voltar a sentir vontade de ir para a rua. Porque eu acho que todo jornalista passou por isso no caso Lázaro, acredito. A Tainara Aires, teve que a última entrevista foi com ela. Sim. Ela falou que sentiu a mesma vontade. Ela falou que teve vontade de ir para a rua quando viu as reportagens do caso Lázaro. Sim, nesse momento, acho que todo mundo, eu lembro que na redação, todo mundo, até os produtores queriam ir para lá, sabe? Porque foi um caso que tomou uma repercussão tão grande, né? E aí a gente acaba tendo vontade. A gente, como jornalista, não tem jeito. A gente gosta, não de tragédia, mas a gente gosta de contar. A gente gosta de informação, a gente gosta de passar essa informação para as pessoas, não tem jeito. E aí, nesse momento, eu comecei a sentir realmente a vontade de ir para a rua. E foi a partir mais ou menos daí que eu comecei a levantar a possibilidade de voltar à reportagem, mas não dessa vez como repórter de TV, porque eu já tinha sido de rádio, né? Seria isso. Aí foi nesse momento que eu comecei a pensar nessa possibilidade. E aí, a gente já vai chegar ao lado de eu ter ido pra Band de novo? Ou calma? Não, peraí. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu tô assim, fascinada com a sua história, porque, assim,
Você é tão novo, mas tem tanta experiência já, e é muito bacana a gente ver quantas coisas a gente pode fazer dentro da carreira do jornalismo. A gente vai falar sobre vídeo reportagem nessa noite, como assunto específico da live, né? E como a gente tem gente que não é jornalista, gente que não é da área, mas admira o jornalista, eu queria que você me dissesse. Hoje você é vídeo repórter também, né, na Band. Eu queria que você dissesse pra gente o que é uma vídeo reportagem. Nós dois sabemos, mas tem gente que não sabe. Então eu queria que você falasse pra gente o que é uma vídeo reportagem e o que você faz na Band como um vídeo repórter. Sim, exatamente, Dani. Olha só, o vídeo repórter, a diferença de um vídeo repórter pro o repórter comum, uma equipe de reportagem comum, é porque eu como vídeo repórter, eu sou sozinho, eu e Deus. Você faz tudo. Eu vou pro local, isso, eu vou pro local, enfim, eu recebo a pauta, eu chego na TV Band, recebo a minha pauta, e a partir daquela pauta eu vou para o local com o meu equipamento, que é uma mochila, que nessa mochila eu tenho um tripé, tem um celular de última geração, tem o Osmo, que é um aparelho em que você consegue fazer uma passagem em movimento, como se você estivesse com um cinegrafista. Você pode andar e esse aparelho ele te segue. Através de um aplicativo ele te segue e você consegue fazer uma passagem em movimento. Então eu saio com essa mochila, o tripé, e com todos esses equipamentos eu vou para a rua e aí eu mesmo faço as entrevistas, eu mesmo faço takes. Por exemplo, hoje mesmo eu fui fazer uma matéria que eu precisei fazer um take do 11º Batalhão de Polícia lá de Samambaia. Então faço a imagem, faço o take, mando para a Band. Então assim, eu faço as imagens, faço as entrevistas, faço a minha passagem, faço tudo sozinho. Então o vídeo repórter é isso, é você trabalhar, como o Sérgio Amaral lá na Band fala, você levanta, corta e ainda cai, ajoelha para pegar a bola. Você faz tudo sozinho. E assim, a gente vê que a videoreportagem, na verdade, ela começou, eu via alguns repórteres da CNN que já fazia, né, alguns links, né? Só que na CNN eu vejo muito que eles fazem link, eles fazem paradinho, um link que ele vai ali no Congresso, fala a informação, né? Mas no meu caso, eu faço uma matéria completa mesmo. Eu vou para o local, eu filmo, eu faço a minha passagem, eu faço tudo sozinho, entende? Então, é um serviço de 1 para 3, porque hoje uma equipe de reportagem geralmente tem o auxiliar, o repórter e o cinegrafista, né? E aí eu faço eu sozinho. Então o vídeo repórter é basicamente isso. Você está ali fazendo tudo sozinho. E às vezes, por exemplo, com um cinegrafista, o cinegrafista está ali, ele faz várias imagens. Você sozinho, você vai fazer as imagens exatamente o que você vai usar para o seu VT. Eu costumo escrever a minha matéria durante o percurso. Quando eu estou indo para o local, eu recebo a pauta. Por meio da pauta eu já vou dando uma olhada, mais ou menos, o que eu vou escrever. Então eu já começo a escrever esse texto e já vou colocando na minha cabeça quais são as imagens que eu vou precisar fazer. Até para eu não perder tempo, né? Porque eu sozinho, então eu preciso ser ágil. Eu preciso ser bastante ágil. Então a gente tem o deadline, que tem que mandar a matéria. Então a diferença seria basicamente essa, porque eu faço sozinho mesmo. Existe uma diferença de direcionamento de texto ou não? É o mesmo texto que você faz para uma reportagem comum? É a mesma estrutura de reportagem? Assim, eu estou fazendo um texto na mesma estrutura, mas também há a possibilidade de você fazer um texto, por exemplo, um plano sequência direto, não sei, explicar um plano sequência aqui, seria o momento que o repórter aparece ali explicando, falando direto, caminhando, por exemplo. Movimento. Dionísio Freitas faz muito bem um plano sequência. Lembrei dele agora. Ele fala muito, então tem essa possibilidade também de você fazer um plano sequência e aí você vai falando do caso e tal, explica e ali você economiza de você ter que escrever um texto ali também, porque você já agiliza o seu lado também, já que você é sozinho ali, entendeu? Às vezes você pode fazer um stand-up parado, você fala, conta toda a história e depois você só pega as imagens e cobre. Né? Você manda as imagens que você fez, manda para a redação e eles na edição vão cobrir algumas partes da fala. Então tem uma diversidade assim, de formas para você fazer um texto de TV. Né? Mas eu não vejo diferente não, assim, tanto o texto do repórter comum, que tem uma equipe, com um repórter sozinho.
que é o vídeo repórter, né? Eu não vejo diferença, não. Eu acho bacana porque, assim, o jornalismo ele está tão dinâmico, né? E eu acho que agora com a pandemia ele ficou ainda mais, né? A gente teve que aprender, não que antes a gente não usasse, mas agora a gente está usando cada vez mais o celular, né? Como instrumento aí de trabalho. Entrevistas são feitas pelo celular, né? Talvez se não fosse aí essa oportunidade das lives, esse programa talvez não seria possível pela correria, né, do nosso dia. Então, o jornalismo ultimamente está ficando cada vez mais dinâmico e o estudante de hoje tem que se adaptar a essa realidade, né? Eu conversava com o Luiz Carlos Braga há uns 2 meses mais ou menos, ele me deu a honra de me dar a entrevista aqui também, e ele falava que são 2 vertentes totalmente diferentes, né? São 2 jornalismos diferentes da época que ele começou e agora, né? O estudante de hoje ele tem que entrar na faculdade sabendo que ele vai encontrar outra realidade. É um outro jornalismo, né? Tem que se adaptar às novas tecnologias. Não que isso seja ruim, não, mas vem ao nosso favor, né? Vem nos ajudar a transmitir notícia e você tem que ser criativo, e você tem que se adaptar e se utilizar dessas novas tecnologias. E isso é muito bacana porque traz um ar novo, né, para o jornalismo. Cada vez mais a gente vê coisas novas e coisas atraentes que você tem que se adaptar. Exatamente. Eu acho, é isso que eu até no começo ia começar, no começo da live, eu já ia falando sobre isso, sobre a questão da pandemia, o que mudou durante a produção, por exemplo. A gente antes da pandemia, quando um entrevistado não podia dar entrevista porque ele tinha algum compromisso naquele momento, enfim, a pauta simplesmente caía. Sim. Ela caía. Hoje em dia não, porque hoje em dia a gente já até ensina, ele fala assim, não, faz um vídeo na horizontal e tal, explica o que aconteceu com você e manda pra gente, e aí a matéria não cai, entende? Exato. Por quê? E foi por causa da pandemia. Por quê? Porque com a pandemia a gente precisou não marcar mais entrevistas, né? Porque o repórter não podia estar ali perto da pessoa. Então a gente pediu para que ele mandasse o vídeo e a gente percebeu que assim funcionava. E aí, a partir daí, a gente começou a ver que dá para fazer um jornalismo dessa forma, recebendo um vídeo de uma fonte, o vídeo de um personagem, né, para uma matéria. Então, a pandemia veio trazendo algumas modificações, com certeza, no meio jornalístico. E eu acredito que a videoreportagem também tem muito a ver com essa questão da pandemia. Por quê também? Porque o meu VT, por exemplo, hoje mesmo eu fecho uma matéria na videoreportagem com material, às vezes eu nem preciso fazer muita imagem, porque a gente já recebe muita imagem da polícia. A polícia manda muita imagem de ocorrências, né, que eles fazem, eles já mandam pra gente. Então eu só preciso narrar aquele vídeo. A polícia civil também já manda muito vídeo. Os próprios delegados, eles já gravam vídeos, sabe? No formatinho que a gente precisa usar. Então, às vezes, a gente já tem esses vídeos. Eles viraram parceiros dos jornalistas, né? Sim, exatamente, eles já gravam. Então eu uso aquele vídeo ali, eu só vou precisar dos vídeos, das imagens, às vezes de um circuito, que a gente precisa de uma câmera de segurança que flagrou o assalto, que não sei o quê. E aí somo com aquilo, com a entrevista do delegado, faço a minha passagem e eu consigo fechar uma matéria. Então, assim, hoje tá mais simples, assim, né? Porque a gente viu que com esses vídeos também funciona. Antigamente, não. Se a pessoa não pudesse dar entrevista, a pauta caía. A pauta simplesmente caía, não tinha como, tinha que derrubar a pauta, a gente tinha que arrumar uma outra pauta. Porque antigamente até a visão de edição era diferente, porque se você mandasse um vídeo de celular era feio, né? Você colocar aquele vídeo, ficava feio na matéria. Não. Tem que ser ao vivo, tem que ser presencial para que a gente possa editar a matéria limpinha. E hoje não, um vídeo de celular fica bonita a reportagem porque fica mais real. Né? É a história real. Depois da pandemia, eu acho que as pessoas querem vida real, né? Querem algo mais sentimental, mais sensibilizado. Então, um vídeo feito de celular, de casa, da rotina da pessoa, fica mais realista, né? A matéria.
Sim, exatamente. E foi bem, eu acho que isso bem na época da pandemia mesmo que isso Sim, começou. Acho não, tenho certeza, porque essa modificação, essa sim. mudança ocorreu realmente assim nessa época da pandemia mesmo, porque a pauta realmente simplesmente caía e não tinha jeito, enfim. Não, vamos procurar uma outra pauta, porque o entrevistado desmarcou. É. Então era bem complicado. E agora não, agora a gente está com essa possibilidade, né, de continuar uma matéria com uma entrevista com um personagem que mandou um vídeo pra gente, e assim, tá seguindo, sabe, a televisão. Acho que tá bem legal. Isso é muito bom para a gente. A querida Maíra Guedes está aqui. Seja bem-vinda, querida. Ela vai estar aqui na quinta-feira com a gente. Ela entrou aqui para nos prestigiar. Seja bem-vinda. Trabalhei com a Maíra Guedes também, é maravilhosa, maravilhosa, uma repórter maravilhosa, nossa senhora. Maíra é Eu tenho que falar, espetacular. acho que aprendi muito com ela lá e aprendi também assistindo as matérias dela, com certeza, porque é uma repórter maravilhosa. Maíra é espetacular. Vai me dar a honra de estar aqui quinta-feira também. André, eu queria que você me dissesse agora qual foi até agora. Eu sei que você ainda é muito novo, tem muita coisa ainda para viver, nem pensa em se aposentar, mas até agora, até esse momento, qual foi o momento mais assim desafiante, desafiador, na verdade, da sua carreira? Foi mudança de emissora? Foi mudança de posição? Não sei. Teve um momento assim que Então, te desafiou? tem, esse momento agora que eu estou passando é um grande desafio. Foi assim, como eu te falei, eu trabalhei 5 anos e 5 meses na Record. Gostava muito da emissora, uma emissora boa de se trabalhar, mas eu sentia a necessidade de mudança. E aí, principalmente eu te falei agora há pouco sobre a questão da reportagem, que começou a entrar na minha cabeça a possibilidade de ir para a reportagem. E aí surgiu esse convite da videoreportagem na Band, numa casa que eu falei agora há pouco, que eu amo, sabe, de verdade, é uma família, assim, que eu amo mesmo. As pessoas de lá são, assim, que eu gosto demais, que eu já tinha trabalhado e tudo. Então, aí surgiu esse desafio. Então, eu pedi demissão na Record, onde eu trabalhei por 5 anos e 5 meses para assumir a videoreportagem, que era algo extremamente novo na minha vida. Não, a reportagem já era algo novo na minha vida, né? Porque a reportagem de TV que eu não tinha, eu Sim, era produtor. sim. Então eu já ia para reportagem. Então isso já seria algo novo. Então, além disso, a Vídeo videoreportagem, eu reportagem. não teria uma equipe. Eu iria fazer tudo sozinho. Então, então esse com certeza foi um dos maiores desafios, porque foi pedir demissão de uma empresa que eu estava estável, sabe, que eu me sentia bem lá, estava, né, estável, e ir para uma outra emissora que, apesar de eu gostar muito de ser uma família e tudo, seria algo muito novo na minha vida, né? De ser repórter e, além disso, de ser vídeo repórter. Então, sem dúvida, o meu maior desafio até agora, mas eu sei que outros virão, né? Porque a gente vive nessa questão de desafio o tempo todo. E eu tô muito feliz, de verdade, muito feliz, porque eu tô vendo resultados, eu tô vendo que as coisas estão dando certo, eu tô aprendendo. Eu nem era uma pessoa muito tecnológica, sabe? De mexer com isso, mexer com aquilo. E aí, esses dias eu fiz 2 passagens recentes de uma matéria que eu fiz policial, em que eu usei o Osmo, que é aquela câmera que vai te seguindo quando você faz uma passagem. E aí a matéria ficou super legal, o pessoal lá me elogiou, outras pessoas me elogiaram. Eu fiz um link recente que o Alessandro Saturno me mandou um áudio me elogiando. Então, assim, cara, eu tô muito feliz mesmo, porque é um desafio aceito e um desafio que me dando trabalho, lógico, mas que eu tô vendo resultados, sabe? Sim, Que eu tô vendo resultados, vendo que o negócio é legal e que eu não fiz, eu não fui, não errei em seguir esse caminho, sim. sabe? Estou bastante feliz com isso. Mas Desafio, sem dúvida esse, sim. por enquanto esse eu acho que foi o meu maior desafio. Eu tive um outro desafio também quando eu assumi a reportagem da Band News também, quando eu fui repórter de rádio. Porque rádio também eu queria muito, mas eu tinha muito medo, porque é tudo muito rápido. E na Band News, você mexe com tudo lá. Você mexe na aparelhagem toda, você edita a sua matéria. Então isso eu também tinha medo, sabe? Mas também assumir esse desafio também foi legal, também aprendi bastante. E então acho que foram esses dois aí.
a reportagem no rádio e essa agora sendo vídeo repórter na TV Band. Eu Acho que os meus maiores desafios eu enfrentei na Band. Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta fora de pauta aqui, mas me deu uma grande curiosidade. Eu também fiz rádio e TV web, mas fiz rádio e TV. E eu sei a diferença, né? Eu senti a diferença. Você tem alguma preferência, né? É difícil a gente falar porque tudo conquista a gente. Mas você gosta mais da TV, gosta mais do rádio? Você tinha vontade de voltar para o rádio? Tem planos futuros? Ou a sua paixão é a TV mesmo? Foi ali que você se encontrou? Como é que é para você? Dani, a minha paixão realmente não tem jeito, é a TV mesmo. Eu realmente me encontrei na TV. Eu não como eu te falei, eu sou um cara muito tímido. Mas uma coisa que você conhece o Sérgio Amaral, né? Sim. Lá da TV Band, Sim. o chefe da TV Band, né? Ele sempre falou pra gente, a gente é tímido, mas a gente pode vestir um personagem, Sim. né? Quando a gente pode vestir um personagem naquele momento, você veste um Na personagem, frente da câmera você deixa de ser dando... tímido, não é? Exatamente. Você está dando a informação, você está dando uma informação correta, mas você pode vestir um personagem. Finge que você não é tímido. É isso. Então ele me fala muito isso, sabe? Eu sou. Então, assim, na TV eu aprendi muito isso, assim, e eu gosto muito, sabe, da TV. Eu sempre quis, né, estar trabalhando na TV. Na produção eu já gostava muito e na reportagem eu estou amando, de verdade. Estou gostando muito, muito mesmo. Porque, assim, você não tem uma... Como é que se diz? Você não fica... Uma rotina. Sim. Sabe? Você não tem uma rotina. Cada dia você está num lugar. Cada dia você está contando uma história diferente. Então, é muito legal, sabe? Não dá para você ficar depressivo. Porque cada momento você está num lugar, você tá com uma informação dinâmico, diferente. né? Você vê pessoas diferentes. Exatamente, é muito dinâmico. Então, realmente, eu tô amando. Na redação, a gente já tinha isso, como produtor, de estar sempre mexendo com assuntos diferentes, né? A cada dia um assunto diferente. E na rua, então, como uma reportagem, melhor ainda, porque você está ali, cada hora, num local, conhecendo pessoas novas. Existem pessoas maravilhosas nesse mundão que a gente vive, né? Então, às vezes, a gente recebe uma pessoa, a gente vai entrevistar, a pessoa te recebe tão bem na casa dela, conversa com você. Enfim, é muito legal, de verdade. E esse jornalismo, assim, de comunidade, quando você pode ajudar as pessoas, é maravilhoso, de verdade. E hoje eu tô mais no jornalismo policial, né? Que é do Brasil Urgente DF. Uhum. Eu não acho... Antigamente eu tinha um pouquinho de... Eu achava assim, o jornalismo policial não é muito legal. Eu acho que a gente pode tá incentivando as coisas, mas eu não vejo mais dessa forma. Não sei se é porque eu estou nele hoje, mas eu vejo como uma possibilidade de levar para a Secretaria de Segurança Pública, para os governantes, a informação do que está precisando, sabe, naquele lugar. Falta policiamento naquele lugar. A Polícia Civil precisa agir mais na investigação em tal caso, porque existem casos que a gente mostra e que, porque a gente mostrou, desvenda mais rápido, sabe? É o papel da denúncia, assim, né? Eu acho... Sim, exatamente. Então eu não vejo só como uma questão de... O que eu não gosto é quando você explora demais a tristeza do outro. Sim. Mas quando serve de uma forma para ajudar, sabe? Para ajudar numa investigação, como diversos delegados. Hoje eu tenho muito contato com o delegado, estou sempre, hoje eu estive, ontem também. Então, às vezes a gente conversa e eles falam, sabe? Quando é para ajudar na investigação, a gente manda para vocês, porque às vezes o trabalho de vocês é tão importante, porque às vezes a gente manda ali, ó, por exemplo, um caso mesmo que teve aqui em Vicente Pires recente. Eu moro em Vicente Pires, tá? Eu já falei, eu acho que algumas vezes. Recente um assalto, enfim. Aí a gente mostra ali aquelas imagens do assalto e tal, porque a própria delegacia quer demonstrar, e logo eles chove de denúncia, informando quem era aquela pessoa e eles conseguem pegar. Então é um jornalismo que a gente acaba ajudando a polícia, sabe? Então eu acho interessante isso. No começo eu achava meio estranho, mas hoje eu já estou gostando de verdade dessa área também, que é o que eu mais estou fazendo atualmente no Brasil Urgente DF. Mas a gente faz comunidade também. Eu acho fantástico a questão do jornal local. Eu até falava, eu falo isso com todos os que passam aqui, e inclusive eu falava na entrevista do Henrique Chaves, né, que ele teve aqui. O jornal local, ele tem uma importância muito grande porque as pessoas confiam em vocês, né?
confiam em vocês que estão dando a notícia e que são a boca do povo, né? Eles marcam vocês nas redes sociais, a gente vê isso, né? Que eles confiam em vocês. Eu falava com o Dionísio Freitas, que veio aqui também no programa, e eles confiam muito em vocês. Manda pauta, manda sugestão, fala, vem aqui, fala do meu problema, porque vocês são a boca deles, né? Nós jornalistas, mas vocês que estão na TV, eu digo, que chegam em lugares onde o povo não pode chegar, né? E o jornalismo entra onde o povo não pode entrar. Então, é fundamental esse serviço, e com a polícia principalmente. A doutora Jane Klebia esteve aqui também, e ela me falava dessa amizade que tem com jornalistas, porque isso facilita muito o trabalho dela, né? Não só o dela, mas de toda a Polícia do Distrito Federal. E um caso muito evidenciado foi o caso Lázaro, né? Que ali foi polícia e jornalismo juntos. Juntinho, exatamente. A doutora Jane Kleber, realmente, ela é muito amiga, assim, né? Ela passa muito caso pra gente, acho que a gente trabalha sempre em conjunto mesmo, sabe? Com casos, assim, que ela acha que a gente precisa ajudar, enfim. Eu acho interessante os delegados, não são todos, né, que estão dispostos a isso, a ter essa disposição de vista e tudo, mas assim, os que estão dispostos, a gente faz um trabalho legal, acho bem interessante, e eu não tenho tido problema com nenhum, assim, principalmente agora nessa época que eu tô no Brasil Gente, que eu tô tendo mais contatos com delegados, e eu tô achando muito, muito interessante, assim, sabe? Muito mesmo. E tem vários casos. Ontem mesmo, vou contar uma curiosidade aqui. Eu estava fazendo uma matéria lá na delegacia, na DEAN, Delegacia da Mulher, de Atendimento à Mulher, com a doutora Adriana Romana, e aí, do nada, começou um tiroteio na delegacia. Meu Deus! Do nada, teve um tiro. E aí eu e a doutora olhamos ali na janela, o que está acontecendo, não sei o quê. E aí tinha tido uma briga de trânsito ali na frente da delegacia, os dois entraram para o pátio da delegacia discutindo, e o agente saiu e atirou para cima para separar. Mas naquele momento eu tomei um susto, eu falei, pô, então entrou alguém na delegacia, vai tá atirando em todo mundo, então assim... exatamente, eu falei, pô, minha pauta que era essa vai virar. Só que depois a gente conversou lá e viu que não precisava, porque era uma coisa simples, não deu nada demais, só uma coisinha que... Aí a gente não virou VT, mas o que eu falo também, assim, que a gente na rua, acontece cada coisa, assim, engraçada, sabe? Cada coisa, assim, do nada que a gente passa. Mas o amor pelo jornalismo faz a gente seguir em frente. Com toda certeza. O Alessandro Saturno entrou aqui agora e tá falando, André é top, e aí ele falou assim, eu saía correndo. Alessandro. O Alessandro, cara, trabalhei com ele é maravilhoso e super humilde, sabe? Assim, tipo, na posição que o cara tá, eu fiz um link recente, e aí ele me mandou um áudio, acho que eu falei, né, me parabenizando, e me deu dicas, sabe? Cara, eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz com isso, porque, poxa, no patamar que ele tá, sabe? Ele ter essa atitude de me mandar um áudio, de parabenizar e de falar, pô, de dar dicas, sabe? Que, Ale, se você tá aí, essas dicas eu estou usando até hoje, viu? Quer dizer, para sempre vou usar. Eu fiquei lisonjeadíssima porque ele me concedeu uma entrevista no canal e eu fiquei muito feliz, porque é como você falou, onde ele já está, e ser humilde o bastante para nos conceder aí a sua experiência, o seu conhecimento, um cara super humilde. Alessandro, eu sou sua fã. André, que papo bacana, é muito bom a gente compartilhar conhecimento e, assim, pena que o Instagram só dá 1 hora pra gente. Pra gente finalizar essa live, eu queria que você me dissesse assim, tem algum plano para o futuro? Tem algum projeto dentro do jornalismo que você tinha vontade de fazer mais pra frente? Ou você vive um dia de cada vez, está feliz no que está fazendo? Como é que tá os planos do André? Dani, no momento eu estou, cara, extremamente feliz com o que eu estou fazendo, de verdade. Assim, eu não sei... ser jornalista para mim já foi assim, um presente, assim, porque eu queria muito ser e conseguir estar atuando na área, porque às vezes a gente se forma no negócio que você gosta muito, às vezes não consegue, né, atuar na área, é muito triste. Então, estar atuando na área já é algo que me deixa muito feliz. E tá trabalhando como vídeo repórter na TV Band, numa casa
que eu gosto muito, que eu realmente acho que é uma família, gosto muito das pessoas que estão ali e está trabalhando nesse desafio, eu já estou muito, mas muito feliz. Eu ainda realmente, como eu acabei de entrar na videoreportagem, eu ainda nem pensei num próximo passo, sabe? Eu quero cada vez me tornar melhor no que eu faço hoje e quem sabe um dia, não sei se tá podendo entrar aí para o Nacional também, né? Fazer, de repente, entradas aí para o Datena, não sei, quem sabe. Mas isso tudo vai depender do nosso futuro, enfim, eu não sei, não sei exatamente como vai ser. Mas atualmente eu estou muito feliz com essa oportunidade que eu tive, sabe? Pela Band ali, de ser vídeo repórter. Estou gostando muito. E esperar os próximos desafios aí. Seria, eu Com, acho que isso. com toda certeza que venham mais e mais desafios que te faça aí descobrir o que você mais gosta de fazer, o que mais sabe fazer. A gente te acompanha no Brasil Urgente? Qual o horário? Isso. No Brasil Urgente, de 16 às 17, das 4 às 5 da tarde, todos os dias, segunda a sexta. Pode acompanhar lá, um jornal muito bacana que tem de tudo, comunidade, tem um policial também, mas tem toda a informação, toda a equipe da Band, porque entra de link a Gabriela Veras, entra os links também com o Rodrigo também, que é repórter do Band Cidade. Então, assim, é uma diversidade. O jornal com a apresentação do Tony Alves, né? Então, assim, é muito bom o jornal, completo, com todo tipo de informação. Tem a área policial, mas também tem informação sobre vacina, sobre saúde, tudo. Então, de 4 a 5, o Brasil Urgente com a apresentação aí do Tony Alves. Tudo que a gente precisa saber. Para a gente terminar, eu queria que você desse um recadinho aí para quem está pensando no jornalismo como profissão, para quem está estudando ainda, para quem já se formou, mas não conseguiu sua vaga no mercado de trabalho, para quem quer encarar essa profissão tão desafiadora para a sua vida. Então, uma dica que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam é ser cara de pau e pedir, ir mesmo no local. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que têm medo de, se formam, têm medo de ir no local pedir emprego ou de mandar um currículo. Gente, eu acho que se você quer mesmo de verdade, vai atrás. Mesmo sabe? porque Vai jornalista tem que mostrar a cara, né? É o nosso material de trabalho. E essas pessoas... Exatamente. E os editores-chefes, esses grandes chefes assim de redação, eles gostam disso, eles querem que a pessoa, eles querem ver se a pessoa tem vontade e tem essa cara de pau de ir e pedir. Então, assim, eu acho que é isso. Primeiro, lógico, estudar, né? Fazer a sua faculdade, estudar direitinho, não fazer uma faculdade nas coxas, realmente estudar, e depois ir atrás mesmo. E bater na porta. Se você quer a TV, bate na porta, vai em alguma TV, tenta ligar para um editor, chefe, ver se pode mandar um currículo, ou conversar com ele para né, mostrar a sua vontade de trabalhar na TV. Agora, se você quer ir para uma assessoria de imprensa, ir lá, entregar currículo, ter a cara de pau e ir atrás mesmo, sabe? Porque o emprego não vai cair do céu, então você tem que ir atrás. Não dá para esperar também só indicação, mostra a sua vontade e vai atrás, porque eu mesmo nunca entrei em nenhum emprego por indicação. E eu nunca, graças a Deus, desde quando eu entrei na minha área de jornalismo, eu nunca fiquei desempregado. Pelo contrário, eu fui saindo de um, indo para outro, assumindo desafios. Então, eu acho que é isso. É ter a cara de pau, ir atrás e pedir mesmo, mostrar que você tem vontade, leva seu currículo. Acho que é isso. Com certeza, gente, vamos batalhar porque não tá fácil, o mercado de trabalho não tá fácil, o jornalismo muito menos, né? As redações são cada vez mais enxutas, mas eu acredito que para quem tem vontade, para quem se capacita e para quem acredita, sempre tem o seu lugarzinho. Como o André falou, é só bater lá na porta e colocar a cara para bater, dar a cara para bater. Exatamente, mostrar que está com vontade, que quer aprender, se for no estágio, né? Porque no estágio você tem essa oportunidade, e principalmente essa é um momento exato, é você fazer estágio na área que você quer. Se quer assessoria de imprensa, faz estágio na assessoria de imprensa. Se quer o jornalismo de TV, faz estágio na TV. Se quer rádio, faz o estágio na rádio. Então, porque é esse momento que você vai aprender. Não tem aquela história que as pessoas só dão oportunidade quando você já tem experiência. Então, é nesse momento que você tem que ter a sua experiência, na hora do seu estágio. Então, seguir no estágio que você quer fazer
e batalhar mesmo pelo estágio, sabe? Eu acho muito importante. Muito bacana. André, foi um prazer te conhecer, saber um pouco da sua história. Com certeza vamos fazer outras lives futuramente. Quem sabe nos conhecer pessoalmente, para a gente fazer entrevistas pessoalmente. E que Deus Sim, sim. abençoe muito a sua vida, a sua carreira. Muito sucesso para você, viu? E obrigada por você ter aceitado me dar essa entrevista. Nossa, obrigado, Dani. Nossa, eu fiquei muito realmente lisonjeado. Tantos entrevistados que você eu já vi aí entrevistas suas aí com Luiz Carlos Braga, Henrique Chaves e tantas outras, e achei muito interessante o seu convite. Estou muito feliz e muito obrigado, viu? Muito obrigada, sucesso para você, querido. Gente, muito obrigada pela participação. Quinta-feira tem Maíra Guedes. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.